Já parou para pensar o que a gente tem a aprender com Avaí, Figueirense, com os clubes catarinenses? Pois é, o que a gente tem a aprender com o esporte? Para falar sobre esse assunto aí, falarmos um pouco do nosso esporte de Avaí, de Figueirense, a gente está recebendo hoje aqui Fábio Machado, colega jornalista. Uma honra te receber aqui, Fábio. Uma honra muito grande, grato pelo convite. Estamos à disposição aí, Fernando. Pois é, eu comecei perguntando já, o que a gente pode aprender com Avaí e com Figueirense para a nossa vida? Porque se tem uma coisa, claro, eu não sou um entendedor do esporte, o Fábio entende, dedica a vida ao esporte, mas o que eu não entendo, rapaz, é que tem muita gente que diz que Avaí e Figueirense são dois times instáveis. Eu acho que isso é uma mentira. Eu acho que são dois times extremamente estáveis. O Avaí, ele vai para a Série A, cai para a Série B. Vai para a Série A, cai para a Série B. Vai para a Série A, cai para a Série B. Ou seja, quer mais estabilidade que isso, Fábio? É verdade. Não, na verdade, é uma boa pergunta, né? O que a gente pode aprender ou como pode tirar lições, mas é assim, temos que analisar contextos, né? Contextos que é importante, inclusive, se situar historicamente. Então, vamos lá. Na década de 50, 60, futebol de Avaí e Figueirense era um futebol incipiente, eu vou usar esse termo aí. Era um futebol que não tinha apoio. Várias vezes Avaí e Figueirense tiveram, inclusive, para fechar as portas, só não fecharam por causa da tradição, só não fecharam por causa de dirigentes abnegados, diretores, tanto o Avaí como o Figueirense. Tem histórias de jogadores que levavam a roupa para casa para lavar, a mãe de um atleta tinha que lavar roupa, enfim. Então, na década ali de 50, 60, o futebol da capital ele era muito, eu não vou usar o termo fraco, não é esse o termo, mas era um futebol muito pobre, era um futebol amador. Né? Uma várzea, né? Era uma várzea, não, era um futebol, na verdade era um futebol profissional, mas era um futebol assim muito pobre. Tanto que o último título da capital tinha sido em 1945, num tetracampeonato do Avaí, e depois só foi voltar para a capital em 1972 com o Figueirense. Então nós tivemos um período muito grande em que simplesmente a gente assistiu o interior jogar. E na capital, aqui em Santa Catarina, a imprensa era uma imprensa também que estava iniciando ainda. Então, o que nós recebíamos aqui era através da força do quê? Do rádio, da Rádio Nacional, claro, da Rádio Tupi. Por isso que era mais fácil, o primeiro time, na verdade, era ser Flamengo, Vasco, Botafogo. Eu peguei isso. Nós pegamos ainda. Eu com 40 anos, tu acha que um pouquinho mais que eu, né? Tu acha com quantos anos? Eu estou com 56. Então nós pegamos muito isso. Aí vamos lá. Aí a gente avança no tempo. Nós chegamos ali em 1970, 71, 72. Aí, através de dois dirigentes da equipe tanto do Avaí quanto do Figueirense, deram uma agitada muito grande. Tanto que o Figueirense conquistou o estadual de 72. Em 73 foi o primeiro time de Santa Catarina a participar do Nacional. E em 73 o Avaí foi campeão, 74 o Figueirense foi campeão e 75 o Avaí foi campeão. Então, naquele período, assim, eu vou dizer de forma inicial, os torcedores passaram a entender o seguinte: opa, nós podemos torcer para Avaí e Figueirense, nós podemos ter esse time um pouquinho maior. Bom, só que ali não avançou. Por quê? Porque surgiu o Joinville Esporte Clube, que foi exatamente a fusão do América e Caxias. Tanto que o Joinville, quando foi fundado, ele conquistou o título 8 vezes. Ele foi octacampeão catarinense. Então, aquele crescimento que a gente achou que viria de Avaí e Figueirense lá no início dos anos 70, demorou uns anos. Foi explodir lá em 88, quando o Avaí foi campeão. Aí depois o Figueirense reagiu, em 94 foi campeão. Aí em 98 o Avaí foi campeão brasileiro da Série C. Logo depois veio o Figueirense em 99 com aquela remodelação. Aí o Figueirense foi para a Série A e ficou 7 anos disputando uma Série A. Então eu estou fazendo só um retrospecto para tentar entender um pouco essa relação Avaí e Figueirense. O que mudou, né? É como você falou, o Avaí é um time que sobe e desce em termos de campeonato brasileiro. Mantém estabilidade. Ele vai e volta, é o chamado time ioiô. Aliás, é o time que mais caiu e o time que mais subiu. É mesmo? Na história do futebol brasileiro? Eu acho que ele está empatado hoje com o Curitiba. O Figueirense, nos anos lá 2000, 99, 2000, 2002, ficou 7 anos disputando uma Série A. 7 anos? 7 anos disputando uma Série A. De que ano, Fábio? 2002 a 2008, na verdade, 6 temporadas. O Figueirense caiu em 2008. E não se levantou mais, né?
Não, aí depois voltou. Vai para A? Depois ele disputou em 2012, disputou em 2014. Ele chegou a voltar pra A. Ele subiu 3 vezes e caiu 3 vezes, né? Mas na história do clube hoje dá para dizer que é o pior momento? Ah, com certeza. Mas esse aí nós vamos chegar lá. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque nos anos 50, 60, como a gente falou, nos anos 70, o primeiro time era Avaí, era time do Rio. Time do Rio. Então, quando a gente ia um jogo lá no estádio Adolfo Conde, lá no centro de Floripa, o né? antigo estádio do Avaí. O antigo estádio do Avaí, que é onde funciona um shopping center. Não era chamado Ressacada. Não, era Adolfo Conde. Adolfo Conde. Naquela época, e tanto no Orlando Scarpelli, e até olha, eu vou te falar uma coisa, até 1999, eu acho que foi uma virada do futebol da capital. Eu vou explicar. Que era quando tu ia, depois do Adolfo Conde, teve a Ressacada. Tu ia nos jogos de Avaí e Figueirense, tu olhava a arquibancada, tu só via camisa de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Eu acredito que em 1999, quando o Avaí tinha sido campeão brasileiro da Série C, o Figueirense ressurgiu, né, naquele projeto lá no final dos anos 90, eu acho que a partir dali mudou o futebol da capital o seguinte: o Avaí, o torcedor havaiano passou a ter orgulho de vestir a camisa do Avaí, não mais a de outros clubes, não que ele deixou de torcer, mas hoje ele vai no estádio da Ressacada, tu só vê camisa do Avaí. E o torcedor do Figueirense... Isso que ano tu fala? 1999, eu acho que foi a virada. Uma influência aí da internet? Não. Aí não. Foi porque o Avaí tinha conquistado o título de campeão brasileiro da Série C. Aí caiu na graça. O Avaí foi campeão brasileiro da Série C naquela época, naquela oportunidade. Com Roberto Cavalo, César Silva, enfim, aquele time aquela turma ali. A escalação daquele time. Agora nós vamos conhecer um outro lado do Fábio, que tem gente que não conhece, né? Ao lado memória. O Fábio lembra de tudo. Eu vou tentar lembrar alguma coisa. Seleção, né? lá que tinha o Roberto Cavalo, né? O César Silva. Era o Roberto Cavalo. O Roberto Cavalo era o treinador. Porque o Roberto Cavalo tinha sido campeão em 97 com o Avaí. Ah, ele chegou a ser? Sim, ele chegou a ser campeão como jogador. Ele entrou no final. Jogava o Itá, jogava o Altair, né? Enfim. Então, aquele time de 1998 que conquistou o Campeonato Brasileiro, ele tinha César Silva, César Souza, Altair, Jefferson Douglas. Na lateral esquerda era o não lembro agora, um Carlinhos, enfim, era o Carlinhos. E aquele time ali, né? Então aquele time, na minha concepção, foi o Ayrton da Silva, Paulo César, atacante, Griso, né? Que eu já falei aqui, Regis, Dirley. Aquele Regis era o Regis lá da... O Regis é aquele mesmo, mora hoje em Curitiba. Então aquele time... Cabeludão. Então aquele time, ele passou a seguinte mensagem: opa, se o Avaí pode ser campeão brasileiro, por que a gente não pode vestir a camisa do Avaí, ter esse orgulho? Claro. Só que daí no ano seguinte foi quando começou o crescimento do Figueirense, em 1999. Que daí nós tivemos um clássico novamente decidindo o título estadual. E o título ficou com o Figueirense, 2 gols do meu amigo Genilson. Então, você ia no estádio, tanto na Ressacada quanto no estádio Orlando Scarpelli, você só via ou camisa do Avaí ou camisa do Figueirense. Então, na minha avaliação... Do Flamengo? Não, do Avaí, Avaí e Figueirense, ali já tinha virado. É isso que eu estou te falando, já tinha virado essa chave. Né? Então, não que o pai não fosse Flamengo, como é ainda até hoje, mas aí virou essa chave e dizer o seguinte: pô, peraí, se eu vou no estádio Orlando Scarpelli, se eu vou na Ressacada, eu vou com a camisa do meu time. E não como acontecia. Aliás, tem até um fato engraçado. Você ia nos jogos antigamente e o cara estava lá no jogo do Figueirense ou no jogo do Avaí, mas estava com o radinho, famoso radinho. Ele estava ouvindo o jogo no Rio. Então, se o Flamengo fizesse um gol, a arquibancada pulava. Eu fico imaginando os jogadores assim, né? Peraí, se o jogo aqui está 0-0, o que eles estão festejando? Estão comemorando, exato. Eles estavam comemorando o gol do Flamengo, ou os vascaínos festejando um gol contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Fluminense. Nós tínhamos essa situação. Então, é só pegar as fotos antigas. É só pegar as fotos, que hoje a internet consegue resgatar. Você vai ver bandeira do Vasco, no meio da torcida do Avaí, no meio da torcida do Figueirense. Então, isso aí que ano? Isso aí, hein? De 99 para trás. 99. Então, eu acredito que em 1998, quando o Avaí conquistou o título brasileiro, no ano seguinte, o Figueirense conquistou o título catarinense. Ali nós mudamos a percepção. Bom, aí agora você, na tua pergunta, por que não acompanhou esse crescimento, essa identificação do torcedor do Avaí e Figueirense? Aí nós podemos elencar várias situações, né? O Figueirense começou com uma gestão, né, do Paulo Prisco Paraíso,
que foi uma gestão muito forte, trouxe grandes jogadores para cá. O Figueirense, como nós falamos aqui, ficou 7 anos numa Série A. Isso aí em que ano? Isso aí já está... o Paulo Prisco esse aí em 99. 99. 99 iniciou, 99 era no momento da virada. Ali. Era o José Carlos Silva, depois o Paulo Prisco assumiu. Ali foi o momento da virada de chave para o Figueirense. Mas há uma teoria que diz o seguinte, que o Figueirense fez tudo isso porque o Avaí tinha conquistado o Brasileiro da Série C em 98. Tinha mexido, sabe? Tinha provocado. Tinha feito uma provocação para o Figueirense. Mexeu no vespeiro. Mexeu no vespeiro. Opa, peraí, se os caras conquistam um brasileiro, por que a gente não pode fazer um grande time? Bom, rivalidade. Rivalidade. Por isso que é bom uma rivalidade. Por isso que é bom ter Avaí na Série A, concorrência, na Série A. Porque gera uma concorrência, né? Gera, eu quero tentar ser melhor do que o meu rival. E aí, Fernando, deixa eu só para contextualizar o Figueirense saiu 7 anos de Série A, trouxe grandes craques, Edmundo, Evaí, Edmundo passou por aqui, Galeano, finalzinho de carreira, né? Sim, não, finalzinho de carreira não, ele retomou a carreira aqui. Foi porque tinha acontecido aquele acidente com ele, né? Sim, ele veio do Boa Vista, o Figueirense chamou ele, fez um contrato de produtividade com o Edmundo, disse, Edmundo, nós estamos... Ele não rendeu aqui, né, Fábio? Rendeu. 15 fez gols. Gol? Rendeu. 15 gols na temporada de 2005. Fez a diferença? Claro, fez a diferença. Tu é Figueirense, Fábio? Não, eu sou Bela Vista. Tu falas com uma alegria desse Figueirense que eu dá pra ver um brilho diferente desse teu olho, hein, Eu sou Bela Vista. Eu sou Bela Vista. Alô, torcida havaiana, olha o Fábio aí. Eu sou Esporte Clube Bela Vista, mas eu simpatizo com todos os times de São José. Tá certo? Mas tu é da opinião de que o comentarista, o narrador, pode ou não pode ter clube de futebol? Aí é uma boa pergunta. Mas eu te respondo. Eu te respondo sem problema nenhum. Nós vivemos ainda numa cidade pequena. Nós vivemos numa cidade pequena. Uma cidade em que, por exemplo, eu ando no bairro, eu vou na padaria, entendeu? É muito fácil um cara lá de São Paulo dizer que ele torce para o Palmeiras, para São Paulo. Ele mora no 17º andar de um prédio. Ele não convive no bairro. Não convive. Então, eu estou falando isso com dor no coração, porque assim como nós temos torcedores maravilhosos, ainda existe uma torcida que não entende isso. Exato. Ele acha que, eu sou figueirense. Eu vou ajudar o Figueirense. Muito pelo contrário, eu posso prejudicar o Figueirense. Porque meu time, estou dando um exemplo aqui, o Fábio é Avaí. Então, profissionalmente, tu prefere eu prefiro, não puxar para lado nenhum. Não, eu não manifesto. Até porque hoje tu atuas bastante como comentarista, né, Fábio? Exatamente. É a tua atuação. Né? É a minha atuação. Então, eu prefiro. É uma isenção. Então, eu prefiro manter essa isenção. Eu acho melhor. Um dia que a cidade crescer, de certa forma, que você não tem mais contato, ainda é uma cidade pequena. Temos 1 milhão, mas a gente ainda vai na padaria, Então, como eu te falei, eu prefiro... E tu vive a cidade, né, Fábio? Tu mora no bairro, como tu falou. Exatamente. Caminha, vai em todo lugar. E há torcedor que entende errado. Ele acha que o cara torcer, eu torço. Vamos dizer, eu torço para o time A, o time B. Mas eu não entro em campo, eu não faço gol. Mas tem torcedor que ainda fica com aquilo. Ele falou porque... torce para o Avaí, falou porque torce para o Figueirense. Mas voltando ainda um pouquinho do Figueirense, que depois eu vou chegar no Avaí, o Figueirense trouxe Clebão, que já tinha jogado de seleção brasileira, Edmundo, Galeano, Mancini, zagueiro Clebão, Atlético Mineiro, quer dizer, o Sérgio Manuel do Botafogo. Então, o Figueirense, ele viveu durante muito tempo num patamar acima do futebol catarinense. Ele viveu numa época de ouro. Isso na gestão? Nesse período aí. Prisco Paraíso? Entre Prisco Paraíso até 2008, quando ele caiu. Só que em 2007 o Figueirense foi para a final da Copa do Brasil. Então, quer dizer, empatou 1-1 no Maracanã e empatou 1-1 e perdeu de 1-0 no Orlando Scarpelli. Mas antes tinha eliminado quem? Tinha eliminado o Botafogo. Então fez uma grande campanha. Então aquele torcedor que antigamente vestia, voltando a essa ideia, ele passou a ter orgulho de vestir a camisa do clube dele, né? Aí tu vê, a gente vai seguir. Aí beleza, Figueirense caiu. Aí sobe o Avaí. Aí o Avaí conquista um bicampeonato estadual, 2008, 2009. As minhas piadinhas. Aquela história do elevador, sobe e desce. Então a capital viveu um período muito legal, muito bom de identificação. Eu vou repetir, nenhum torcedor deixou de ser Flamengo, deixou de ser Vasco, Fluminense e Botafogo, mas ele passou a ter orgulho de vestir a camisa dele no estádio e de andar na rua. Claro. Hoje a gente vê camisa de Avaí e Figueirense na rua. Né? Só que assim, o futebol ele é muito dinâmico. O futebol, ao mesmo tempo que você vai para uma Série A, você aumenta o patamar de investimento,
E às vezes manter aquele patamar de investimento é um grande desafio. Então hoje, por exemplo, se você me perguntar, Avaí e Figueirense, qualquer time de Santa Catarina que subir para a Série A hoje se mantém? Hoje não. Qualquer time que subir para uma Série A, o primeiro pensamento, o primeiro objetivo dele é não cair para a Série B. Não adianta a gente enganar o torcedor. A gente viu o Criciúma ano passado, bicampeão estadual, investimento, não podia mais botar sócio, todo jogo lotado e o Criciúma caiu. É uma realidade. Por que isso também, Fernando? Aí a gente vai entrar num outro ponto. Diga-se de passagem, com aquelas piadinhas, ou a piadinha do outdoor, né? A piadinha do outdoor, provocação. Aquela provocação, né? Lá do Criciúma foi um... Só para dar um exemplo, Corinthians, Flamengo, os caras recebem 100 milhões por baixo para disputar uma Série A. Avaí, Figueirense, 25. Então há uma disparidade, eu concordo, é uma disparidade muito grande. Então, infelizmente, o cenário de hoje de Avaí e Figueirense numa Série A é para tentar... Aí o dinheiro faz a diferença nesse processo, Fábio? Num campeonato brasileiro, sim. Por quê? Por quê? Porque os times eles têm bala na agulha para contratar. Nós temos janela durante o campeonato. Então, mesmo que Avaí e Figueirense saiam bem, por exemplo, um time vai lá, abre uma janela, contrata um super jogador que está na Itália, contrata um super jogador de seleção brasileira. Decide o negócio. Por exemplo, só para pontuar o programa de hoje, né? Nós estamos em março, claro que o telespectador vai assistir em qualquer momento, mas, por exemplo, nós estamos hoje um momento em que o Palmeiras trouxe o Roque Júnior, a maior transação. Quanto? Não tem aqui o valor, mas é a maior transação da história do futebol brasileiro. Neymar retornou para o Santos, para ter uma ideia. Então, voltou por quanto, Neymar? Não, eu não tenho valor porque o Neymar teve que abrir. O Neymar ele abriu mão de muita coisa para tentar voltar para o clube de origem. Voltar a ter carinho da torcida, para voltar para uma seleção brasileira, já mirando uma Copa do Mundo no ano que vem. E também porque lá no futebol árabe ele não teria espaço, o treinador falou. Então, assim, o grande desafio, falando dessa instabilidade, que foi a tua primeira pergunta, é isso. É como se manter numa Série A sabendo que existe uma disparidade muito grande de valor entre torcedor, entre Flamengo, os grandes clubes, né, com os clubes de Santa Catarina. Mas eu só gostaria de pontuar isso, que em 1998 foi a grande mudança. Hoje, mesmo na Série C, o Figueirense está na Série C, tem problemas, podemos falar isso daqui a pouco, o Avaí também, mas hoje, torcedor daqui, ele tem orgulho de vestir a camisa do seu clube. Então tu diz que hoje o Avaí indo para uma Série A, o Figueirense também, está distante hoje, né? Mais distante o Figueirense. Mas indo para uma Série A, eles vão fazer de tudo, o objetivo principal não é ganhar na Série A, ou seja, ganhar a competição, é se manter na Série A. Quando um clube de Santa Catarina vai para uma Série A, ele passa a disputar um campeonato dele. O que é um campeonato dele? O campeonato dele não é contra o Flamengo. Não é contra o Corinthians, não é contra o Grêmio. É contra o rebaixamento. É contra aqueles times que vão disputar o rebaixamento, é contra 4 times. Os 4 do final da tabela. Claro que se ele ganhar do Flamengo, ótimo. Claro que se ganhar do Corinthians é muito bem-vindo, ele não vai dispensar. Mas o que tem que entender? Quando nós disputar com aqueles times que vão disputar o rebaixamento, nós temos que ganhar. Aqueles jogos são decisivos. E eu lembro do último campeonato que o Avaí disputou, o Avaí fez 1 ponto exatamente nos 4 times rebaixados. Não lembro agora quais foram, mas assim, tipo Cuiabá, Goiás, sabe? Era ali que o Avaí tinha que ter ganho, ali que era para ser jogos decisivos. São 20, né? São 20. 16 ficam, 4 caem. Então você tem que ser melhor do que os últimos 4. Né? Essa teoria. Eu me lembro que naquela ocasião em que o Avaí, pela última vez, né, para o telespectador poder se sintonizar, a gente está gravando esse programa aqui em março de 2025. Então você vai ver em outros momentos, sim, da programação, como o Fábio bem disse, dada a utilidade pública também desse programa, né, do assunto que a gente está abordando aqui. Eu me recordo que a última passagem do Avaí pela Série A, eu estava como locutor na Ressacada, no estado da Ressacada, Exatamente. fazendo a locução de utilidade pública e dava até nojo. Exatamente. A verdade é essa. Torcedor que me desculpe, a direção do Avaí também, né? Eu não sou um entendido do futebol, mas como jornalista e também como torcedor, eu torço pro Avaí, dava nojo. Por quê? Porque primeiro tempo o Avaí jogava, fazia um bom jogo. Fez isso contra o Cuiabá, fez 1-0, tomou uma virada. Rapaz, chegava no segundo tempo. No segundo tempo o time cedia espaço. Que isso, e aí perdia pontos importantíssimos. Horrível. Que lá na frente acabou fazendo falta. Eu sempre digo que a minha maravilha é que o Avaí me pagava para poder ir para lá. Porque, olha, rapaz, dava nojo. Já que eu falei para ti aqui já nos bastidores, sim. realmente é algo muito ruim. E é algo que o torcedor sente.
né? Tanto é que o torcedor também cai de pau em cima disso, né, Fábio? E o rebaixamento é muito ruim, né? Porque você... quer dizer, lá atrás, no acesso, teve uma história de superação para o time conseguir um acesso, teve festa da torcida, teve gente que chorou, teve heróis, né? E aí chega no ano que vem, vai lá e cai de novo. Cai de novo. E na época, eu lembro que eu questionei o próprio presidente, seu presidente, e tudo bem, eu entendo que é uma disparidade. Você chegou a fazer nota no jornal? Sim, eu fiz nota na inclusive, coluna. polêmica, o próprio Avaí também se manifestou, né? Então, por exemplo, o que eu falava na época? Eu entendo que o Avaí não vai entrar numa competição para entrar na Libertadores, ou o Figueirense, não vai para ser campeão, nós já falamos sobre isso aqui, uma vaga na Sul-Americana. Hoje a realidade é cair. E nessa de cair, você não pode perder pontos para times que estão na parte de baixo. Né? E o Avaí ele pecou muito justamente nos times que foram rebaixados na época. Agora é o seguinte, eu comecei perguntando, e para a gente botar um ponto aqui, já seguimos para um outro tema aqui da nossa entrevista, nosso podcast. O que a gente pode aprender para a vida com o Avaí Figueirense? Você que já tem cabelo branco, já trilhasse bastante, caminhasse bastante, o que dá para aprender com o Avaí Figueirense? Eu acho que se aprende dentro dessa história, né? Primeiro tentar ser autêntico, primeiro ter uma identificação com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, ter orgulho dos times da nossa cidade, mesmo que estejam muito mal, e a gente aprender justamente nessa história que eu acabei contando aqui, tirar lições. Né? Por exemplo, você está por cima em algum determinado momento, está na Série A, entenda que você tem ali uma meta, um objetivo. Você pode mirar alto, mas você tem que ter um objetivo. Caiu, como já aconteceu, levantar, dar a volta por cima. Então eu acho que mais ou menos dentro da tua pergunta, se é que eu entendi, eu acho que Avaí e Figueirense trazem lições muito, muito boas. De clubes que não foram nada, de clubes que já tiveram momentos de ápice, mas que tem hoje uma identificação, né? Existe uma coisa genuína. Existe ainda uma coisa, o torcedor do Avaí gosta do time, como o torcedor do Figueirense gosta do seu time. Tem uma coisa, sei lá... Figueirense na Série C bota 10 mil no campo. Exato. Aí, diga-se em qualquer lugar do Brasil, já tinham quebrado o estádio. Diga-se de passagem, o Avaí, o Figueirense, quando veio para C, teve toda a mobilização, até quando estava ali à beira de fechar as portas e tal, estava uma situação muito delicada. A gente viu ali uma comoção por parte do torcedor participando e, como você falou, lotando estádio, não sei o quê. Teve algo muito bonito, né, Fábio? Teve há uns 4 anos, 5 anos... Isso. 5 anos atrás, eu quero lembrar aqui, teve um jogo que saiu a diretoria. Uma diretoria que deu problema. Eu lembro. Uma diretoria que veio de fora, que era enfim. E aí aquela diretoria saiu, entrou uma diretoria há 6 anos. Uma diretoria que era identificada com o Figueirense. Naquela noite, eu trabalhei nesse jogo, o Figueirense jogou com o Bragantino, que hoje é o Red Bull Bragantino. Figueirense, eles lotaram o estádio, recepcionaram. O Figueirense perdeu por 3-0, mas a torcida do Figueirense fez festa, abraçou o clube o tempo inteiro. Então tu lembra que lá atrás, eu disse, lá nos anos 50, 60, que eram épocas de vacas magérrimas, que não havia nem dinheiro para lavar a roupa, o calção, abnegados conseguiram manter Avaí, Figueirense em pé, por isso que são 2 clubes hoje centenários. Figueirense, né, de 12 de junho de 21, Avaí 1º de setembro de 23. Aconteceu isso no Figueirense recentemente, porque o Figueirense já era para ter fechado as portas em várias situações. É a torcida que pega junto. Há 3 anos o torcedor do Figueirense fez um Pix. Há 2 anos o torcedor, lembra? Eu lembro. Fizeram uma campanha. E isso o Figueirense que mostra a força do clube e a força do torcedor, né? O Figueirense hoje tem 8, 9 mil sócios. O mesmo número de sócios do Figueirense da época de Áurea. Claro que o Avaí está com quanto? A Avaí, a última, estava com 12 mil. 12 mil, não é uma diferença pequena, né? É uma diferença pequena. O Figueirense, na época áurea, que nós falamos aqui, que enfrentava Flamengo de igual para igual, Atlético Mineiro, aquela coisa toda, o Figueirense chegou a ter 10 mil. Hoje o Figueirense tem esse mesmo número. Só que o Figueirense disputava uma Série A. Hoje disputa uma Série C. Claro que a população aumentou, né? Entrou aí um pessoal mais novo. Então, acho que essa é a lição. Dá para abraçar o seu clube, dá para continuar acreditando. A hora que tiver que pegar junto, pega. A hora que tiver que abraçar, abraça. E eu acho que é por aí essa lição que dá para tirar. Agora, Fábio, você já é bem conhecido na cidade, o pessoal já te acompanha a tua coluna, né? Inclusive você assinava a coluna de esporte lá da ND, né? O jornal ND, do portal ND. Hoje você continua assinando coluna,
tvbv.com.br. É o portal da TV Barriga Verde. A TV Barriga Verde. Você também está com a gente aqui, essa é a notícia que eu ia deixar para o final, já vou aproveitar para dizer agora. Está com a gente aqui na TV Câmara de São José, também com vários projetos, inclusive já tem chamada aí rodando na programação. Você vai acompanhar aí durante o canal aqui da TV Câmara. Então você está na mobilização. E aqui você veio também para trazer o esporte para dentro da TV Câmara, é claro, falar do esporte amador, dos principais clubes da nossa região. É uma ideia porque o futebol amador ele é muito caro para mim, né? No sentido assim, eu vou explicar por quê. Quando eu tinha 8, 9 anos, o meu pai, juntamente com os amigos, fundaram um time de futebol amador, que era o Esporte Clube Maceió, que é uma rua que tem no bairro Bela Vista 2. Então, como a maioria morava... Que é onde você mora até hoje. Eu moro no Bela Vista 2, não na rua Maceió, né? Mas essa rua Maceió, onde morava a maioria dos fundadores, aí olharam lá, vamos dar o nome, Esporte Clube Maceió. Beleza. E eu era pequeno, 8, 9 anos, eu acompanhava meu pai, sempre gostei disso. Olha. Eu marcava a escalação dos dois times e anotava o esquema tático dentro da minha sabedoria, né, o que eu entendia de futebol da época. Então eu acompanhei aquilo ali. E depois eu passei a jogar. Joguei no Bela Vista, joguei no Floresta, joguei no Olímpico de Jogou Barreiro. bem, Fábio? Eu era atacante com sorte de fazer gol. Com sorte. Eu tinha muita sorte para fazer gol. Né? Então o futebol para mim é muito Mas isso é sorte ou era bem posicionado? Vai? Eu acho que sorte. Eu vou ser um jogador humilde. Humilde. O Romário dizia que era bem posicionado. Era bem posicionado. Então tá, eu era bem posicionado, de fato. Mas assim, o futebol ele é muito caro para mim nesse sentido. E quando eu comecei a trabalhar com esporte, como jornalismo esportivo, foi também no futebol amador. E foi em São José também. E foi em São José. Era uma equipe de rádio que tinha, não posso citar os nomes? Claro, por favor, claro, é homenagem a eles também, valorização. Era uma equipe do Américo Vargas, falecido, ele tinha uma rádio local. Fez história aqui, né? E ele tinha uma equipe que ele dizia o seguinte, é o futebol amador tratado com profissionalismo. Eu lembro, era o slogan, né? Era o slogan. Então eu tive o privilégio de trabalhar com ele, com Adilson Sanches, grande narrador. Isso foi o período o período alto do áureo, né? Do esporte amador. Porque eu me lembro que as equipes de rádio sempre iam. Nessa época eu morava no Ribeirão da Ilha. Exato. E lá no Clube do Canto do Rio. Fiz muito jogo lá. Opa, nós tínhamos direto lá as equipes, a cabine de rádio estava lá. Exatamente. E sintonizava em casa e tu ouvia os jogos. Então, Canto do Rio Bandeirantes, Canto do clássico Rio, Bandeirantes, do bairro, né? O famoso clássico, Bangu do Rio Tavares. Gente, eu fiz muitos jogos lá que legal, pé da tua casa lá, saudade do Coronel Neto. Coronel Neto, falecido, é verdade. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar também no futebol amador. E o futebol amador é algo que eu gosto muito. Eu sempre digo o seguinte, Fernando, eu comecei no futebol amador, né? O pessoal sempre dizia, tu vai pro profissional. Teu caminho é profissional, né? Porque eu era repórter e tal. Não te preocupa. Eu digo, então tá, então não vou me preocupar. Se eu vou profissional, uma hora vai acontecer. Comentarista ou repórter? Eu comecei como repórter. Repórter. Eu comecei como repórter, aí no profissional. Aí viajei o Brasil inteiro, conheci todos os estádios, enfim. Uma experiência muito legal, né? Então a gente estava no estádio lá, 100 mil pessoas, e poxa vida, há 2 anos eu estava lá no futebol amador. Que legal. Mas por quê? Porque eu tive bons professores. Ótimo. Né? Faz a diferença. Fez a diferença. Então quando eu fiz a migração para o futebol profissional, eu não senti diferença nenhuma. Porque se eu tratava já com respeito lá, o respeito continua ali, quer dizer, só muda o meu entorno. Né? E eu sempre digo o seguinte, o futebol profissional te dá status. O futebol amador te dá amigos. Ótimo. Entendeu? E eu sempre brinco mais ainda. Que claro, que hoje você tem um WhatsApp, mas, por exemplo, se meu carro furasse um pneu, qualquer bairro aqui da região, era só pegar o celular e ligar para o presidente do clube, um jogador, cara, estou aqui com o pneu furado. Ele ia ali te ajudar. Estou dando um exemplo assim, né? Porque você faz amigos, como eu tenho amigos até hoje. Então eu tenho 300 camisas de futebol amador. Todas elas eu ganhei, nunca pedi, tá lá. Como é que tu guarda isso, Fábio? Tô quase me separando da minha mulher por causa disso. Não, eu tô brincando. Mas tá no guarda-roupa? Tá no guarda-roupa específico lá. Você tem que ir para um museu, né, vai? É a ideia, já falaram, assim, para de repente a gente colocar num bar, mostrar, claro, fazer alguma coisa. Uma proteção para que elas não se percam, né? De repente nos projetos aqui a gente traz as camisas, faz um varal, bacana, a gente cria alguma coisa. Legal. Né? E toda ela, eu tenho uma história. Toda ela quem me deu,
o ano. Que legal, né? cara. Então, assim, o futebol amador... É um troféu dos momentos da tua carreira. Também. Então, o futebol amador é isso. Então, ele é muito importante para mim. E aí, quando surgiu esse convite de estar aqui na TV Câmara de São José, justamente para abrir esse espaço, é que a gente traga essas pessoas para cá. Claro. Que a gente resgate histórias de clubes que já existiram na nossa região e que por algum motivo deixou de existir. Né? São várias histórias, são vários momentos, mas nós tivemos grandes clubes, não só no futebol amador, no futsal, no vôlei. Então a ideia é trazer todo tipo de esporte para essa bancada. Um programa, né, que estamos elaborando aqui, uma equipe muito competente, e em breve a galera vai poder acompanhar o programa e nós vamos trazer pessoas. Legal, isso que é o legal. Ótimo. Nós vamos ser algo muito inclusivo, né? Trazer pessoas, incluir pessoas que de repente estão fora hoje do circuito por algum momento, relembrar a história, trazer jogadores, ex-dirigentes, clubes que já existiram, clubes que existem, clubes que fazem o futebol amador da nossa região. E no fim das contas isso é política, né? Também. É a boa política. É a boa política. É o que a gente sempre busca fazer aqui na TV Câmara Exatamente. de São José. É isso que a gente faz Perfeito. na Câmara Municipal de São José. Ou seja, trazer a população aqui para dentro. É o que faz a Câmara. Rodas de conversa, diversos eventos que a Câmara realiza. É uma Câmara, sem sombra de dúvida, cidadã. Né, e mostra esse papel, uma Câmara de portas abertas para a população. E nós aqui da TV Câmara, o telespectador que nos acompanha sempre vai ver que os temas que a gente apresenta aqui são sempre temas de utilidade pública. O Fábio essa semana, inclusive, me perguntava: Fernando, quem é que eu trago? Como é que eu faço? O que nós... né? Eu disse o seguinte: Fábio, tudo aquilo que é de utilidade pública, tudo aquilo que as pessoas podem vir aqui trazer e fazer a diferença para quem nos acompanha, esse é o nosso foco, é fazer a diferença na sua vida. A nossa conversa aqui nesse instante é isso também. É fazer a diferença para quem nos acompanha, fazer valer a audiência, né? A pessoa que paga o imposto, nós que vivemos na cidade, que moramos aqui, a gente quer realmente fazer valer aquilo que a gente paga. Então, se hoje uma frase que tu disser aqui fizer a diferença para quem nos acompanha nesse instante, ganhamos o programa. Já ganhamos o programa. Ganhamos o programa. E tem assim, nós temos histórias muito bonitas do esporte aqui, né? No esporte em geral. Histórias de superação, histórias... eu vou dar um exemplo. Quando tem hoje lá no TVBV, como tinha também na minha coluna, a Sessão Memória, que é algo que eu gosto muito. O feedback que eu tenho da Sessão Memória é algo que me emociona às vezes. Sabe que eu aprendi muito sobre a cidade, da história, a partir da tua sessão. Né? Sessão Memória. Memórias fantásticas. E tem que ter esse resgate. Tem que ter. Mas deixa eu só dar um testemunho, Fernando. Eu já recebi várias vezes ligações de um filho chorando. Olha. Porque eu botei uma foto do pai dele, que ele não sabia que existia. De um sobrinho, pô, aquele cara ali, o treinador é meu tio, já é falecido. Eu ganhei um grande amigo, Daniel, ele vai assistir o programa, porque eu botei a foto do pai dele, do Aureci, sabe? E aí ele queria entrar em contato comigo, entrou em contato comigo, e aí nós somos amigos, por causa de uma foto memória. Então, quando eu publico a foto memória, e no programa vai ter um espaço memória aqui dentro do programa. Opa, já vou. Olha aí, ó. Reserva a pipoca aí que nós vamos assistir. Já reserva, o pessoal já vai guardando a foto aí, manda aqui pra gente, porque a gente precisa disso, a gente precisa trazer uma identificação. Eu já, por exemplo, a família inteira abriu o vídeo, Fábio, nós estamos todos aqui chorando, porque tu colocou uma foto memória, que era de um irmão meu, que acabou falecendo, alguma coisa assim. E hoje é aniversário dele. Olha, cara. Eu estou arrepiado. E como é que eu vou saber que era aniversário dele? E eu vou lá e publico a sessão. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então nós temos histórias maravilhosas. E essa história são esses amigos que a TV Câmara, né? A gente vai abrir esse espaço, vai colocar aqui e nós vamos contar essa história. Ótimo. Eles vão ter vozes, vão ter lugar de fala, vão ter um microfone, vão ter uma câmera para eles contar essa história, resgatar essa história bonita que nós temos aqui. Aliás, nós estamos aqui em cima que era um campo de futebol. Que era um campo de futebol. Que era do Ipiranga. Bem lembrado. Equipe muito Tem fotos, inclusive, tem quadros. Fotos. Já publiquei. Já publicaste, né? Publiquei. Você que acompanha a gente, que nunca teve a oportunidade de vir aqui na TV Câmara, dia que vier, né, Fábio? Venham, por favor, vão ser bem recebidos aqui. Tem um plenário lá. Procurem a gente aqui que nós fizemos questão de receber você, é verdade. Pode chegar aqui, procurar o Fábio, o Fernando, o Fabrício Scandils, a turma da TV Câmara, pode chegar que a gente recepciona. Quando você chegar aqui, tem um quadro, tem uns murais que foi feito pelo Osni e pelo Gilberto Guerra, saudoso, que trabalho lindo, né? O Nini tá forte, né? Tá com a gente aí, que Deus conserve a vida dele.
E eles fizeram um trabalho lindo, com diversos quadros, com fotos antigas, e eles estão espalhados pela Câmara aqui. Então, uma das fotos é justamente essa. Tem, fantástica. E claro que me emociona muito, porque toda vez que eu vou terminar fazendo os boletins aqui das sessões ordinárias, aquele quadro está lá. E eu vejo aquele quadro ao longo desses 5 anos. Então, o campo de futebol, que era o campo do Ipiranga. O campo do Ipiranga, que é justamente onde nós estamos aqui. Onde é a Câmara. E ao fundo, o meu Ribeirão da Ilha. Exato. O Morro do Ribeirão. O Morro do Ribeirão. O morro mais alto da ilha, também conhecido como Testa do Macaco, lá no Ribeirão da Ilha. Deixa eu só antecipar uma história que nós vamos trabalhar, porque eu não lembro o nome da pessoa que mandou. Eu peço desculpa, prometo, no programa eu vou falar o nome. Eu publiquei uma foto dessa, do Ipiranga. Não foi essa que está aqui, uma outra. Uma outra. Era um jogo de chuva e tinha um juiz. A pessoa que me chamou disse, esse cara aí, eu acho que era meu pai, ou meu avô. Ele estava apitando o jogo, ele era o juiz de guarda-chuva, e me chamou a atenção. Ele está apitando o jogo de guarda-chuva, o juiz. Esse meu avô era o seguinte, é uma pessoa aqui da praça, a primeira coisa era ir na missa, na matriz, assiste a missa, e depois ele vai para o jogo. Mas está chovendo, não tem problema, ele com guarda-chuva. É uma história que nós vamos resgatar aqui no programa. História com bacana. Nomes, trazendo a foto, mostrando, eu vou entrar em contato com ele. Legal, trazer o familiar aqui também é um negócio fantástico. Vamos trazer. Resgate histórico. Vamos trazer. Fantástico. Vamos trazer. Agora, Fábio, falamos de Avaí, falamos de Figueirense, estamos falando um pouco também da tua história, da tua vida. E aí eu te pergunto o seguinte, o que marcou a tua trajetória profissional até aqui? Eu acho que muita coisa, né? Por exemplo, uma dessas são as fotos da sessão memória, né? Que a gente vê uma manifestação muito humana, né? Das pessoas, e a gente faz no sentido mesmo de resgatar e acaba afetando o emocional, afetando a história, trazendo lembranças emotivas, né? Eu acho que isso é muito legal. No futebol amador, eu acho que as amizades, né? A oportunidade que eu tive, por exemplo, de empunhar um microfone pela primeira vez, porque quando eu fui convidado, eu trabalhava no comércio, eu era vendedor, e eu sempre gostei de futebol. E um amigo meu, vou citar o nome dele aqui, que é o Marco Xavier, mas é conhecido como Noronha. Isso aí nós estamos falando de que ano, Fábio? 2004, 2000, por aí. Já faz um bom tempo. Isso tu estavas ainda no comércio? Eu estava no comércio, trabalhava no comércio, mas sempre gostei de futebol. Já contei aqui minha história de futebol amador. Domingo eu estava nos campos, aquela coisa toda. Mas esse amigo sabia dessa história. E esse meu amigo, na época, ele trabalhava na imprensa, no rádio, enfim, na TV. E ele já tinha sido treinador, ele jogou no All-Star, que depois nós vamos trazer aqui, ele jogou no Saldanha, enfim, tem uma história muito grande, que é o Noronha, conhecido como Noronha na região. E o Noronha disse assim, Fábio, estou precisando de um repórter, domingo, no campo do Palmeiras, do Roçado, no estádio Eneamantino. Tu vai lá? Vou, mas eu achei que eu fosse lá para aprender, para ver como é que funcionava. Cheguei lá, ele pega, tá aqui o microfone, te vira. Olha... Sem saber o que fazer? Sem saber o que fazer. E aí tu vai. Então ali foi o início de tudo, né? Ali disse, beleza, gostamos de ti aí. Aí eu fiquei, depois eu fui para a equipe. Deixa eu ver se eu entendo. Tu fosse colocado para fazer um negócio pra substituir alguém. Tu já gostavas, mas naturalmente, porque tu já contasse aqui da história do teu pai. Teu pai já trabalhava, tinha fundado um clube. Tu criança lá com 7, 8 anos já fazia as anotações dos jogadores, aquela coisa toda. De repente, vida que segue, trabalhando no comércio, de repente um outro caminho, peraí. Aí o esporte te puxou pelo pezinho. Vem pra cá. E ali eu comecei, era uma TV. E tu aceitaste o desafio, Fábio? Aceitei, encarei o desafio. Mas tu não fazias bem. Porque pra ti, né, bem no sentido de não sabias o caminho das pedras. Tu gostavas, mas tu não sabia exatamente como fazer. Não, eu fiz, gostei. Se virasse. Me virei, né? Aí eu fiquei nessa equipe, que era da TV, era uma TV local aqui em São José, né? E que essa TV não existe mais, era uma TV local. Aí, só que daí, lembra daquela equipe de futebol que eu te falei agora há pouco, do Américo Vargas, o cara começou a me ouvir, disse, eu quero o Fábio. E aí me fez um convite e tal, e aí, era uma proposta irrecusável na época, eu fui. Aí dali eu migrei pro rádio, aí eu fiquei um tempão lá. Então, foi ali que começou. Então, essa é uma lembrança muito legal. Que marcou a trajetória. Que marcou muito a minha trajetória, porque
Eu estava lá como menino que acompanhava meu pai, depois eu estava como jogador e depois eu estava fazendo o jogo como repórter, que era uma coisa, que era uma paixão, estava inserido aquilo ali. Então eu acho que isso é uma boa lembrança. E teu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, meu pai é vivo. E o que ele diz disso tudo? Meu pai, ele sempre teve orgulho, assim, do trabalho, né? Até porque eu cito muito o Esporte Clube Maceió. Como é que é o nome dele? Mauri. Seu Mauri, tá com quantos anos? Vai fazer 80, depende de quem vê o programa, no próximo dia 15 de abril. 15 de abril e vai completar 80 anos. Seu Mauri. Mauri do Bela Vista 2, mora lá em... Não, meu pai não mora lá, ele mora no Rio Grande do Sul, ele é manezinho, tá no Rio Grande mas do ele Sul. mora no Rio Grande do Sul. Seu Mauri, como é que o senhor foi desfalcar a gente aqui, seu Mauri? A gente precisa do senhor em São José. É verdade. Volta vem pra cá, rapaz. Mas o meu pai tem uma história legal, porque ele é lá do bairro Saco Grande, que hoje é o bairro João Paulo. João Paulo. E na época era Saco Grande, né? Depois foi dividido ali. E lá teve um time chamado Unidos, que eu já publiquei várias fotos também na coluna. Meu pai era lateral, ele jogava lá. Bom jogador. Era bom jogador. Meu pai era bom jogador. No Maceió ele foi para zagueiro. Ele era lateral, foi para zagueiro. Então a história vem. Então, quando tu estás inserido nesse meio do futebol amador, que eu te falei, que a gente vai fazendo amigo, isso é uma lembrança boa. Né? Então a gente está tendo o privilégio de aqui na TV Câmara trazer isso de volta, resgatar essas histórias, resgatar essas pessoas, essas personalidades que fizeram, né, e fazem o futebol amador. Aí tu vai perguntar, e por profissional, qual foi o teu grande... Eu acho que teve a possibilidade de assinar uma coluna diária, né, num jornal importantíssimo, impresso, que é o ND, na TV, fazer um programa estadual. Jornal de principal veiculação. Por exemplo, eu tive alguns troféus, vamos dizer assim, o carinho que a gente recebia na rua, né, eu concordo com o que tu escreveu. Tem entrevistado um ídolo, que é o Zico. O Zico, para mim, é um maior ídolo da minha infância. E eu ter a possibilidade, duas oportunidades, de entrevistá-lo de forma exclusiva, é legal, porque imagina, marca, né? Aquele jogador que era inalcançável, né? Quando eu era pequeno, Maracanã. Tá, e vem cá, e tietasse o Zico mesmo? Não, o Zico ele é muito humilde, cara. Tu não consegue tietar ele, por incrível que pareça. Não. Mas eu digo assim, tu desse aquela de torcedor, tu fosse naquela assim, não... Estou aqui como jornalista, vou entrevistar, Eu entrevistei ele. Mas tu tietou, não vamos tirar uma fotozinha? Não, claro que depois tu tirou uma foto, até para fazer o registro. Assim. O cara segura ou finge naturalidade? Não, tu consegue fazer o teu trabalho. A entrevista, inclusive, existe, tá aí no YouTube, aí, procura lá, Fábio Machado Zico. É só botar Fábio Machado entrevista Zico. Tá lá a entrevista. Mas o Zico, ele te quebra, porque ele é muito humilde. É humilde, né? Ele é de uma, cara, ele é de uma humildade. Passa isso mesmo quando o cara... Ele faz um projeto, inclusive, muito bacana lá no Rio de Janeiro. Muito bonito, né? No Rio de Janeiro. Então, o Zico, claro, tu recebe aquele impacto. Pô, o cara é o Zico. Mas depois de um minuto, ele é teu amigo. Ele é como se ele fosse um amigo teu de muito tempo, entendeu? Acostumado com as pessoas. Né? Então, assim, eu tive o privilégio de entrevistar Tite, Dunga como treinadores, eu tive o privilégio de entrevistar Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Quem deles mais te marcou, Fábio? O Zico, né? O Zico. O Zico marcou por causa da humildade dele. A humildade, o Rogério Ceni pela análise que ele fazia de jogo, ele fazia uma análise, me impressionava muito, tanto que depois ele virou comentarista. Né? O próprio hoje ele é treinador. Mas ele se deu bem como treinador? Fábio? Se deu. Não, o Rogério Ceni... Ele era bom ele foi melhor como goleiro, melhor como treinador, melhor como comentarista. Não, ele foi melhor como goleiro. Ele é o goleiro mais artilheiro da história do futebol do mundo. Fábio. Não, ele é o goleiro artilheiro, o maior goleiro da história do futebol. É que como treinador, ele nos clubes grandes ele não conseguiu emplacar direito. Mas, por exemplo, no Fortaleza, no Bahia, em clubes médios, ele consegue fazer um bom trabalho. Mas ele chegou a enfrentar uns perrengues, né? De torcedor sim, cobrar muito ele, né? Passou, né? É aquela, como é que é? Aquela gangorra, né? Que todo mundo o controle emocional ali é uma bronca, né? Por isso, o técnico, o treinador, ele enfrenta essas buchas. Ele enfrenta isso aí. Mas é o tipo do cara que a gente entrevistava ele na época, quando eu era repórter, que tu olhava e dizia assim, esse cara vai ser treinador. Betão, por exemplo, que teve no Avaí zagueiro, ainda não está, mas tu sabe que uma hora vai ser treinador. Vai ser. O Betão está onde? O Betão estava no Fortaleza, né? Ele saiu do Avaí, ele foi trabalhar na base do Avaí, saiu, foi para o Náutico, foi para Fortaleza, para o Náutico e parece que ele está morando aqui. Parece que ele estava na imprensa aí, fazendo um trabalho na imprensa nacional. Mas assim, então nós temos vários jogadores. Bom jogador, né? Bom jogador, raçudo, ótimo jogador. Então nós temos vários jogadores que tu entrevistava e já dizia, esse cara vai ser treinador.
Olha. Esse cara vai ser treinador, porque é a forma com que ele se comportava, a forma com que ele analisava um jogo, tu entendia que ele estudava, ele era equilibrado no momento em que os outros não eram, né? Muitas vezes ele era ponderado. Então, eu acho que é isso. Então, a gente teve vários momentos marcantes, né? E, por exemplo, tá no futebol amador, daqui a pouco tu tá fazendo um jogo no Maracanã, tá fazendo um jogo no Morumbi, tá fazendo um jogo... Primeira vez que entrasse no Maracanã? Assusta. Assusta Assustador. porque, lembra Vem lá... todo um filme. Aí nós vamos voltar lá no comecinho da nossa conversa, que o futebol carioca que dominava aqui. Então o Maracanã era um templo, como se fosse um templo, né? Então daqui a pouco tu estás ali. Nunca entrei, Fábio. Né? Eu já entrei como torcedor, né? Eu fui num jogo uma vez, Flamengo e Botafogo. Primeira final, vez? Foi a primeira vez, na final do Brasileiro de 1992. Achasse um negócio... Aquilo era interminável, né? Eu acho que no fim das contas é o sonho de todo torcedor, até acho que também de todo comunicador esportivo, é estar no Maracanã, né? Sim. Eu fui no Rio de Janeiro 2, 3 vezes só, até hoje, e das 2, 3 vezes não consegui chegar no Maracanã. mas tive vontade de ir. Mas deveria ter ido lá, tem um museu muito legal, ele vale a pena ir. Então, por exemplo, um campo que eu não citei aqui, mas é um campo que foi muito especial para mim, a Vila Belmiro do Santos. Vila Belmiro. Aí tu vai perguntar por quê? É um estádio pequeno, acanhado, é onde jogou o maior jogador do planeta, Pelé. Então eu lembro assim, eu cheguei antes e depois do jogo, terminou, eles apagaram a luz e eu andava ali, ia na trave, segurava, no meio. Isso aí eu já contei essa história. Buscando essa memória. Esse misticismo, né? Essa coisa mística, assim, daquele campo, da importância dele. Pô, Pelé jogou aqui, Pelé pisou aqui, Pelé fez um gol aqui, Pelé correu ali. Porque eu sou fã do Pelé também. Pelé, não é que eu sou fã, Pelé é o maior jogador do mundo. Não é uma existe. lenda, né? Nós temos Messi, nós temos Cristiano Ronaldo, nós temos Maradona, nós temos Di Stéfano, nós temos grande Beckenbauer, nós temos grandes jogadores. Mas o Pelé está acima de tudo isso. Então, são momentos marcantes da carreira que a gente teve, que começou lá no futebol amador, em São José. Então eu quero retribuir agora aqui. Eu quero retribuir nesse projeto, né, de trazer esse pessoal aqui. Agora, Fábio, levando mais para o campo, então, pessoal, quem é o Fábio Machado? Eu sou um cara, eu considero autêntico, amigo dos meus amigos, simples, né, independente de se eu estiver na TV... Eu saio da TV, vou em casa, visto chinelo de dedo, vou na padaria comprar pão. Mas, Fábio, Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Pera aí. Vai. Essa história de tu querer vestir chinelinho de dedo, bermuda e ir pra padaria caminhar no bairro, isso não pega bem pra ti, cara? Não. Então, meu filho. Ei, isso não pega bem pra ti porque tu tens que entender... que tu és um jornalista, e daí? Tu és um comentarista. E daí? Tô nem aí. Eu tô narrando isso aí, sabe por quê? Porque teve um cara do bairro onde ele mora. Que foi me cobrar. Que foi cobrar isso dele, falou assim mesmo. Eu falei no bastidor. Ele falou pra mim, por isso que eu tô narrando aqui. Não, falou pra ele. Ô, Fábio, tens que te portar como um jornalista, cara. Não, ele falou sério, né? Falou sério, não. Sério, não foi de brincadeira. Não, foi me cobrar isso aí. Ainda bem que meus amigos estavam em volta, disseram, tá falando sério? Acharam até que ele estivesse brincando. E ele tava bêbado, não? Não tava consciente não. Mesmo? Ele tinha essa imagem de que como o cara da TV... Não, o cara assim, Fernando, eu sou um cara autêntico, eu sou um cara amigo dos amigos, não me convidem para fazer mal para ninguém. Vamos lá ajudar o cara. Bora. Vou. Se eu não puder, eu vou dizer, cara, eu não posso ir. Mas assim, vamos lá para dar para fazer um mal para ele. Não me convidem. Eu sou um cara que eu deito no travesseiro, eu durmo. Eu sono rápido, sono tranquilo. É sono rápido, é sono tranquilo. Sou um cara simples, sou um cara, como eu já te falei, ando no meu bairro, gosto de conversar com todo mundo, gosto de abraçar todo mundo, porque eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem. Mas aparece na TV. A gente aparece porque é inerente à nossa função. Faz parte, é um trabalho. É um trabalho tão digno como qualquer outro trabalho. Então a gente, mas aparecemos. Como um cantor faz um show num palco para, 100 mil pessoas. É o trabalho dele também. O trabalho dele. Então eu sou assim, sou um cara que gosta de futebol, amo falar de futebol, né? Tô aqui falando. E sou um cara simples, pode acreditar, sou um cara muito simples, estudioso, gosto de ler, gosto de rock, toco meu violão, toco minha guitarra. Pra falar nisso, a gente podia ter trazido o violão, né? Não. Fazer um sonzinho pra nós. Então tá. Gosto de tocar meu violão, reúno meus amigos, às vezes sexta, sábado, em volta de uma mesa, então tomo um vinhozinho, pego o violão, a gente canta. Então, eu sou um cara muito simples, assim, nesse sentido, assim. Eu gosto de jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha. Eu gosto de ver as pessoas bem do meu lado.
tu falasse essa coisa, mas esse cara aí que falou pra ti, isso aí que tu contaste dos bastidores, eu narrei agora há pouco, que ele falou que jornalista não tem que se comportar assim, a verdade é a seguinte, é que tem uma imagem popular de que quem trabalha em TV, isso no passado foi muito forte. Sim. Hoje, cada vez mais se perdendo, até porque hoje com o advento da internet... Os caras trabalham em TV, a gente vai ali, embarca no iate, vai para casa. Exato. Né? Tem essa imagem de que... Não, na verdade, faz parte do imaginário popular, mas no dia a dia não é assim que funciona. E tem alguns no nosso meio, e a gente bem sabe disso, também, que se comportam como estrelas. Exatamente. São os famosos estrelinhas. Né? A verdade é a seguinte, né? E eu compactuo aqui da ideia também do Fábio, de que a verdade é essa. No final das contas, meu amigo, todos nós vamos para a mesma caixinha. Vamos para a mesma caixinha. É um joguinho de xadrez, né? Joguinho de xadrez, todo mundo joga, no final vai todo mundo para a mesma caixinha. A caixinha é a mesma para todo mundo, mas você cremado, vai para a caixinha também. Então, assim, Fernando, eu sou um cara muito simples, muito tranquilo, muito sossegado, mas eu gosto de me entregar muito aquilo que eu faço. Então, por exemplo, por isso que quando eu fazia futebol amador, eu tenho um amigo meu, Edson Garcia, ele sempre falava... Opa, Garcia. Tu conheceu, Garcia, nós temos que fazer fazer a ressalva aqui, né? O Edson é um amigo de infância, né? O pai dele, o Sérgio Garcia, trabalhou na rádio, ele também trabalha na rádio. E aí, quando eu comecei a trabalhar na rádio, foi meio por influência dele, porque, que eu te falei, né, que eu estava numa equipe de TV, aí ele assim, não, eu vou falar com o Fábio. Ele veio falar comigo, o América quer te levar lá para a rádio. E qualquer jogo, podia ser um sub-12, interior da Palhoça, podia ser um sub-15, lá no interior de Antônio Carlos. Ele sempre falava, vai Fábio, final de Copa do Mundo. Então eu sempre trabalhei como se fosse uma final de Copa do Mundo. Legal. Eu sempre entrevistei o Zezinho lá de Antônio Carlos com o mesmo respeito que eu entrevistei o Zico, com o mesmo respeito que eu entrevistava o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. É o profissionalismo. Então eu me dedico muito àquilo que eu faço e respeito muito o meu trabalho. Casado? Eu sou casado. Sou pai do Flávio, que infelizmente mora com o Papai do Céu, foi um filho que eu perdi há 6 anos, né? Um drama pessoal que muita gente acompanhou, até porque a gente é da imprensa, uma pessoa pública, né? Faz 6 anos que o Papai do Céu, que ele foi morar com o Papai do Céu, sempre gostou do meu trabalho, sempre teve orgulho daquilo que eu fiz. E sou pai da Fabiana, 16 anos, marido da Flávia, sou casado há 30, vou para 31 anos de casado. 30 anos de casado. Vou te fazer uma pergunta difícil. Faça. Vamos lá. Futebol primeiro, esporte primeiro, trabalho primeiro ou a família? Família. Família primeiro? Família primeiro. Família primeiro. Se tiver alguma coisa lá e bater com a família... Não, família primeiro. Nunca vou deixar de trabalhar por causa da família, né? Agora, a família, quando a gente tem uma família que te dá um suporte, você vai para o esporte, você faz o seu trabalho sabendo que tem uma escola lá, tem gente apoiando, tem gente torcendo por ti, né? Mas a família em primeiro lugar, sem dúvida. Porque tu enfrentou, né? Durante a carreira, o pessoal que trabalha no esporte, né, tem que viajar. Sim. Anda por vários lugares. Você mesmo narrou agora há pouco, que já conheceu todos os estados brasileiros por causa do esporte, né? Foi trabalhar. Então, realmente tem que ter a família ali te apoiando, porque senão a barra fica difícil de superar, né? Quando eu fui repórter, né? Eu fui repórter durante muitos anos, então a gente viaja o Brasil inteiro acompanhando, né? Enfim. A gente fazia a viagem, porque tem que fazer, é a profissão, se gosta da sua profissão, mas a gente ficava pensando, puxa vida, que saudade, né? A vontade era... Eu lembro que uma vez eu trabalhava Posso citar o nome da rádio? Claro, eu trabalhava na Rádio Regional FM, como repórter. Do Luizinho. Luizinho. Um abraço pro Luizinho. E aí teve um jogo na terça e na quinta. Só que deu um problema lá, eu fui pro Rio, eu fiz Avaí e Flamengo, tive que voltar. Aí eu fui para o Rio de novo fazer Figueirense e Vasco, né? Cara, a saudade que eu senti da minha família, eu lembro que eu estava no hotel... Quantos dias foram? Não, na verdade foram 4 dias, mas eu fiz um bate e volta para cá. Foi uma coisa meio louca, assim. E eu disse para minha mulher assim, para Flávia, domingo eu vou fazer um churrasco, mas tô louco para estar em casa, assim, sabe? Voltar para casa. Isso tu estava onde? Estava no Rio. No Rio. Estava no Rio. Então, assim, a gente equilibrava, né? Uma vez eu fiquei uma semana em Rondônia. Fui para Rondônia, Avaí em 2011, quando o Avaí chegou até a semifinal da Copa do Brasil, o primeiro jogo foi Avaí em Rondônia, estava lá, ficamos 5 dias fora. Mas é assim, também é a tua profissão, também. Por isso que eu estou dizendo, quando tua família apoia, não, vai pai, vai lá, não, tudo certo pai, nós estamos segurando aqui, vai, tá tudo certo aqui, estou segurando a barra aqui, tu vai porque tu sabe que tu vai voltar, tem um lar, tem um aconchego,
tem um conforto, tem um abraço, né? Então isso é bastante legal, assim, quando você consegue ter esse equilíbrio também. Fábio, eu sei que tu já falaste sobre esse caso em vários momentos, né? Mas o pessoal da TV Câmara aqui não sabe da história. Eu vou te pedir aqui para que você narre um pouco para a gente também. Como foi essa tua experiência, Fábio? A experiência lá do teu filho. Eu sei que é um momento doloroso, faz 6 anos, né? 6 anos. Que esse fato ocorreu. Inclusive eu também, eu não sabia da história. É. Eu fui saber depois quando você veio para integrar a nossa equipe. E aí você comentou sobre a situação, narrou como é que tinha sido, inclusive mostrou o vídeo também. Sim, né? O vídeo do casamento dele. E diga-se de passagem aqui, né? 3 dias depois, né, Fábio? Não, foi 14 dias depois ele 14 acabou dias. Mas já sabia que ia falecer. Já sabia que ia falecer, mas 14 dias depois ele veio a falecer. Como é que foi esse momento aí? Eu não sei se você também, eu não te perguntei antes, né? Estou colocando o Fábio no fogo aqui, eu sei que é um momento muito doloroso, mas eu também, uma coisa que me chama a atenção, e por isso que eu estou te fazendo a pergunta, não para especular e questão sensacionalista, não precisamos disso. Estou te perguntando porque eu sei que vem muitas lições ali, muitas lições. E você que telespectador está acompanhando a gente, como eu falava aqui que a utilidade pública é o viés aqui do nosso trabalho na TV Câmara, eu estou te perguntando isso, que eu sei que é doloroso, mas é muito instrutivo e cheio de lições que nós podemos trazer para a vida. Não, é claro que é doloroso, óbvio, né? Perder um filho é uma ferida que nunca mais vai cicatrizar, porque ela inverte o ciclo natural. Você perdeu um pai, você vai sentir, você vai chorar. Você perdeu uma mãe, mas você vai entender que ele cumpriu a missão dele. O Flávio era um menino bom, tranquilo, gostava de futebol também, jogou futebol amador também, jogou em escolinha, chegou a treinar no Avaí, chegou a ter uma oportunidade de treinar no Avaí na época, que foi um amigo dele que convidou ele para ir. E até os 21 anos ele teve uma vida absolutamente normal. E aí, dos 21, ele teve uma doença muito agressiva, chamada esclerose sistêmica difusa, que ela vai fibrosando partes do corpo, e a dele afetou o coração. Então, a partir daí, nós tivemos 2 anos que a nossa vida mudou de cabeça para baixo, né? Eu sempre digo assim, é como se pegar a tua casa, virar de cabeça para baixo e chacoalhar. Depois de 6 anos, é um pouco mais fácil falar assim, né? Mas a gente se uniu mais como família, entendeu? Quando perdi o Flávio, eu, a Flávia e a Fabiana, por mais que estivesse doendo e doeu muito, a gente optou pelo bem, sabe? É difícil você optar pelo bem. Muito difícil. É difícil, você pode optar, de repente, facilmente por uma revolta, facilmente... e a gente optou pelo bem como família, né? Então, durante esses 6 anos, a gente está muito unido, a gente se une cada vez mais. E toda essa passagem do Flávio, essa doença dele, quando ele se despediu, a gente começou a ter testemunho de muitas pessoas em voltas que superaram alguns problemas ou achavam que tinham alguns problemas e aí lembravam do Flávio e disse, não, meu problema não é nada, aquilo foi um problema, né? Então a gente tem assim boas memórias do Flávio, boas lembranças, porque ele era um filho, quem conheceu, né? Ele fazia contabilidade na USJ aqui em São José, né? Estudou em colégio público também do município e era um menino também educadíssimo, né? Educadíssimo. Então assim, é muito doloroso, claro que é, toda a vida que nós já choramos, eu sempre costumo dizer que a gente chora rio de lágrimas, né? Pô, mas vocês estão sorrindo, porque a gente optou pelo bem. Eu acho que a gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão na vida. Por maior que seja a dor, por maior que seja o buraco, tu tem uma lição, cara. E eu acho que essa lição é fazer o bem, é sorrir. E eu, a Flávia e a Fabiana, a gente faz isso, né? Então, por exemplo, a minha esposa, ela trabalha, ela tem um ateliê de costura, né? Em bairro. Então, às vezes, chega lá uma cliente, estou com um problema, não sei o quê, e às vezes não conhece a Flávia. A Flávia só deixa ela falar. Mas que problemão, problema, não sei o quê, não tem mais solução. A Flávia dá uma respirada funda e fala da história do Flávio. A pessoa sai dali abraçando ela e dizendo que o problema dela não é nada. Não é nada. O problema dela acaba não sendo nada, quer dizer, é de superação. Né? E a gente pôde também depois, assim, sabe aquela questão de identificação? Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas tu compra um carro vermelho. Tu nunca prestou atenção no carro vermelho na rua. Mas se tu comprar um carro vermelho, tu vai daqui em casa, todos os carros vermelhos que tiver, pode estar lá em cima do morro.
tu vai ver. Vai ver. Então, quando a gente perdeu... É igual mulher grávida, né? Exatamente, mulher grávida. Então, quando a gente perdeu o Flávio, a gente começou a ter contatos com pais que perderam filhos também. Por aproximação, por saber da gente, vem conversar com a gente, alguma coisa assim. Por terem vivido a mesma dor, né? A dor semelhante, né? E a gente tem levantado esses pais. A gente tem conversado muito com eles sobre exatamente essa mensagem. Vai pelo bem. Vai pelo caminho do bem. Tá? Continua rindo. Continua sorrindo. Continua cumprindo a tua missão aqui na Terra. Porque tu tens uma missão aqui, cara. Independente de quem estiver assistindo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Cara, nós temos uma missão. E eu quero cumprir essa missão. Eu quero, não sei, no momento olhar para trás e dizer, eu cumpri a minha missão. Porque o Flávio, faltando 1 ano para ele morrer, ele sabia que ia falecer. E ele era um menino que ele já era grande. Quando ele teve a doença, parece incrível, mas ele ficou imenso, enorme. Da forma com que ele era altivo, sabe? Sem nunca se vitimizar. Então, muitas vezes eu ia no hospital, eu lembro assim, eu chegava arrasado, né? Porque a gente, imagina, não tinha como. E ele dizia, por que estás assim? Vamos sorrir, vamos sorrir, vamos não sei o quê. Então a gente carrega isso, mas força, acima de tudo, é uma força que, não sei, a gente tem essa força e a gente vai vencer. A gente vai Isso seguir. faz 6 anos só. Ele faleceu dia 22 de novembro de 2018. Então fez 6 anos agora, né? Que ele faleceu no último mês de novembro. Eu tinha 49 anos, a minha filha tinha 9, para ter uma ideia. A Fabiana era bem apegada com ele também. Muito apegada, muito. Inclusive agora, no momento que nós estamos gravando aqui, a viúva, né, Nora, mora em São Paulo, mora em Portugal, em Lisboa, ela está nos visitando. Ela está aqui no Brasil, está nos visitando. E passa um filme. Passa sempre um filme, porque ela também cumpriu um papel magistral, né? E ela aceitou, né, Fábio, casar com ele, mesmo sabendo que ele estava se esgotando ao tempo de vida. Ela né? aceitou noivar com ele e ela aceitou casar com ele. E depois que ele teve a doença, na primeira internação dele, ela foi a companheira dele. Eles viajaram, foram para o Uruguai, foram para a Argentina, foram para Curitiba, ele pedia. E a gente vai, meu filho, vai, viaja lá, aproveita bem esse tempo aí que tem. Eu assisti o vídeo, o Fábio mostrou pra gente aqui o vídeo do momento do casamento dele, casou no Indaiá, na Lagoa da Conceição, na Lagoa. Lá no alto da Lagoa, no Mirante. E que ela mora na Lagoa. Ela mora... A família dela, a mãe dela mora na Lagoa. Olha. Ela é carioca, né? Vem do Rio, mas mora na Lagoa. Então lá que foi o local do casamento. Aí a gente assistiu o vídeo aqui e tu assiste aquilo, é um negócio que chama muito a atenção. Porque até eu comentava com a minha mulher depois em casa ainda, né? Pô, o Fábio comentava lá com a gente, mostrou o vídeo e tal. E naquele instante, Flávio, né? O Flávio, ele já estava já sentindo, claro, os procedimentos que vinha passando. Sim, claro. Já estava sofrendo já por causa da doença, né? Sim, naturalmente. Ela foi uma doença que ela foi definhando ele. Ela foi emagrecendo muito rápido, ele foi perdendo alguns comandos, né? Infelizmente então, isso. Assim, e tu vê aquele momento, é um momento muito impactante, chama muito a atenção mesmo. Aí eu fiquei me perguntando, depois que você respondeu, eu fiquei me perguntando o seguinte, mas peraí, se estou próximo de morrer, e aí, faço ou não faço o casamento, né? Celebro ou não celebro? Essa pergunta que eu fiz, né, e depois você acabou respondendo, ele também se fez naturalmente. Claro, né? sem dúvida. E qual foi a conclusão que ele tirou? Era um momento então de celebrar os amigos, as pessoas. Ele chegou a algum momento dizer que era uma despedida em grande estilo dos amigos, né, cara? Foi mais ou menos isso, assim, né? Foi bem doído, assim. Então, quando no dia do casamento, o médico dele estava lá presente, né? Com equipamentos para socorrê-lo se houvesse a necessidade, porque, como eu disse, né, foi o coração que pegou. E o mais irônico disso é que o médico casou depois, e casou naquele mesmo local. E ele nos convidou para o casamento, dizendo que aquele lugar marcou, o Flávio marcou muito ele, né? E a gente foi no casamento. E aí, vamos ou não vamos? Eu digo, novamente vamos. Um filme. Vamos. Aí passa todo um filme. Foi eu, a Fabiana e a Flávia. 1 ou 2 anos depois, no mesmo lugar, dia 3 de fevereiro, meu filho nasceu dia 4 de fevereiro. No dia seguinte ainda seria aniversário dele. Então assim, Fernando, não é fácil. Vou dizer para vocês que não é fácil. Eu imagino. A gente se renova diariamente, né? Fé, perseverança,
o sentido de ter uma missão. A gente tem um sentido que nós fomos uns privilegiados muito grande tê-lo, Flávio, como filho. Talvez tivesse escrito em algum lugar o seguinte, nós precisamos de pais especiais para ele. Precisamos de um pai muito bom para ele. Uma mulher muito legal para ele, uma irmã. E o nosso lar recepcionou ele muito bem. Cuidamos dele do que pôde, devolvemos ele ao Papai do Céu. Que fantástico, né, cara? E funcionou como um anjo, né? Por aí. Deixou lições também importantíssimas, né? E é por ele que a gente segue, Fernando. É por ele que a gente segue trabalhando, é por ele que a gente segue sorrindo, abraçando as pessoas, falando daquilo que a gente gosta, trabalhando naquilo que a gente gosta. E a gente vai seguir sempre nesse caminho. Fábio Machado, o que eu não te perguntei? Que tu gostaria de responder? O que tu não me perguntou? Se tu vai pagar um camarão para mim na esquina. Opa, ó, eu vou contar aqui um negócio então. O Fábio, eu sempre que vou comer aqui nos arredores da Câmara, eu gosto muito de comer na lanchonete do Toninho, né? O conhecido Boteco do Toninho, boteco histórico aqui da nossa cidade. E que na verdade de boteco só tem o nome, é um lugar muito gostoso. Muito bonitinho, está muito bonitinho. Casario antigo. Um casario antigo. E aí lá tem uma garrafinha, aquelas garrafinhas. Aquela garrafinha. Aquela bebidinha, de vidro. Aquela bebidinha escurinha que a gente gosta, né? A Coca-Cola, é claro. E de vidro. Garrafinha de vidro. Que quase a gente não é um privilégio, né? É um privilégio. Hoje é tudo plástico. E tem um camarãozinho frito que eles fazem lá. Coisa boa. Espetáculo. Ali tem uma memória de infância, cara. Eu me lembro, Fábio. E tu pegou isso. É do Ribeirão, né? Eu sou do Ribeirão. Meu avô era pescador, minha avó era da Rendeira. Claro. Rendeira, então... a nossa história é muito semelhante. Muito semelhante. Né? Tudo descendente de açoriano. E aí eu me lembro, Fábio, que eu ia pro centro da cidade. Meu pai falava que era descer. Era descer pro centro. Vamos descer pro centro. Descer pro centro, exatamente. Aí, para receber dinheiro. Aí, quando ia receber dinheiro, o que o meu pai, já falecido, que Deus o tenha, o que o meu pai, ele fazia? Não, vamos com o pai comer um camarãozinho, um lanchinho aqui. Aí boa. Aquele salgadinho, 2, 3 por R$1 que vendia na época no centro da cidade. Era um carimbo, né? Tinha que fazer o lanche. É o carimbo. E bebia uma laranjinha ou uma garrafinha de vidro de coca. É boa lembrança. Isso era de lei, né, cara? Era de lei. Tinha que ter, né? E na época ainda era o terminal antigo, né? A cidade de Florianópolis. Eu parava ali no cidade. Eu ainda sou mais antigo. Claro, tu pegavas os outros terminais ainda. Os outros terminais os ainda. antigos, lá né? no Largo Fagundes. Claro, lá do lado da Americana, né? Lá da Americana, peguei ali. Isso. Até porque meu pai foi cobrador de ônibus, né? Foi cobrador? Eu também fui, a minha família inteira foi, na verdade. Meu pai foi, meus 2 irmãos foram, só minha irmã. Meu pai foi da Tanner, né? O famoso Tanner da Circular, que tinha em Floripa. Claro, na época da Trinadense, as empresas que tinha, né? Limoense, claro. Então o Fábio, eu quando vou no boteco do Toninho para comer um camarão e tal, o Fábio sempre me acompanhava. Nas redes sociais, no Instagram, ele via lá. Eu acompanhava. Rapaz, eu ainda vou comer lá, rapaz, nessa lanchonete do Toninho. Aí quando ele veio, assim, vamos lá, Fábio. Vamos lá. Aí a gente foi, tirou foto, já mandou pra mulher, onde é que eu tô aqui? Ó. E realmente é muito bom. Então, vou te levar lá então pra nós comer mais um. Combinado. Mas dessa tu paga, hein? Tá bom. Porque o último quem pagou fui eu. É verdade. Tu lembras, né? Pagou, foi. Essa próxima agora tá contigo. Tá bom. mas bom te ter com a gente na equipe. Obrigado, meu querido. Obrigado. Uma alegria muito grande de ter Obrigado. aqui. Eu já falei isso pra ti nas redes sociais, no nosso WhatsApp, e eu reitero aqui. Esperamos a nossa equipe inteira retribuir a ti, né? Com tudo aquilo que tu merece, a altura do tanto que a gente aprende contigo aqui, nesse tempo que tu já estás conosco aí, tá indo para uma segunda, terceira semana, né? Segunda, terceira semana. E uma experiência muito grande, já conversamos muito, papeamos, o Fábio tem muitas histórias, conta muitas histórias boas. Todas verdadeiras. Verdadeiras, claro, né? Com credibilidade. E então que seja longa a tua estadia aqui conosco, que a gente continue fazendo uma excelente parceria. E vem os projetos novos agora. Vem né? projetos novos. Vamos ter o programa de esporte, que já tem nome. Programa é Câmara Mais Esporte. Isso aqui é em primeira mão, tá? Tem um suspense todo que a gente está fazendo aí. Então é o Câmara Mais Esporte. Mais Esporte. Que já vai estar no ar aí ao longo da programação. E depois nós vamos ter outros projetos, conhecer as nossas praças de futebol, né? Então a gente tem muita coisa aí. A sessão memória que a gente vai trabalhar. Vai vir coisas boas aí, galera. Fica ligada aqui. Que legal. Programação eu que entendo um pouco de esporte, vou entender tudo sobre o esporte, porque eu já estou começando a tirar minhas dúvidas aqui, porque de memória, eu sou um trabalho com memória, mas o Fábio tem uma memória, e inclusive tu falaste para mim esses dias, né? Que a tua memória com respeito às escalações, disseste para mim que ela é boa.
né? Modéstia à parte, Fernando, minha memória às vezes vem, né? com Porque escalações. a gente vivenciou na época, a gente pesquisa, até o próprio trabalho da Seção Memória, a gente pesquisa muitas fotos antigas, né? E aí a gente tem esse dom, né? Vou usar esse termo Isso aí. é muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns, Fábio. Obrigado, querido. Um abraço para ti. Um abraço para o teu pai, né? Como é que é o seu Mauri. O seu Mauri, que está lá no Rio Grande do Sul. Seu Mauri, por favor, volte para São José o quanto antes. Não fique aí no Rio Grande do Sul, não. Nós queremos o senhor aqui. E a Flávia. A Flávia, a Fabiana. E a Fabiana. Né? Um abraço para vocês também. Parabéns pelo Fábio Machado, tá? Que muita saúde para vocês, vida longa aí. E também queremos conhecê-lo quando elas vierem aqui em algum evento, né, Fábio? Teu Instagram? Fábio Machado, aquele tracinho embaixo, _9. Boa. Fábio Machado, _9. Estou lá. Diariamente? tvbv.com.br/Fábio Machado. Tudo sobre o nosso futebol. Tudo sobre o nosso futebol, coluna diária, vídeos, bastidores, enfim. Sessão Memória também está lá. Sem puxar para um lado ou para o outro, né? Não, isenção total. Isenção total. Isenção total. Né? Já deixasse claro aqui, sem falar de um mais, sem falar de outro mais. Jamais. Acompanha lá. Profissionalismo. Então tá. Valeu, querido. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu. Uma honra ter você conosco, tá bom? Eu agradeço. Valeu. A você que nos acompanhou, nosso muitíssimo obrigado. Gostou da entrevista? Puxa, rapaz, você imagina, nós aqui, eu fiquei muito feliz em entrevistar o Fábio, bater esse papo com ele, realmente muito agradável. Mais conteúdos semelhantes a esse, você encontra no nosso canal do YouTube. Se você já está assistindo no YouTube, aproveita, maratona, porque tem muita coisa boa lá. Em breve também os programas do Fábio vão estar lá. Se você não conseguir acompanhar no canal 10.2 em TV aberta, está disponível também no canal do YouTube. É só acessar lá no canal de busca para você que está na TV, Câmara Municipal de São José. Já vai ver um símbolo lá colorido, brasão da nossa Câmara. Você clica e maratona. Tem as sessões ordinárias, tem os programas de entrevista, as reportagens, tudo que nós produzimos aqui de utilidade pública, você acompanha lá. Obrigado por sua audiência, por acompanhar a gente até agora. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.